que os irmãos puderem trazer uma água para mim, eu aceito, que eu andei com alergia respiratória aí uns dias anteriores e a garganta ainda está sentindo um pouco. Aí eu vou precisar de 1 litro de água mais ou menos, tá bom. Não precisa tanto, não. Mas que alegria, né? Saber que a gente tem tantos conhecidos assim, tantos amigos em comum. Fui colega, né, do pastor Joel, do pastor Marcelo lá no seminário. E o Joel, ele pagou caro por uma piada lá no seminário, né? Não sei se ficaram sabendo dessa história já. Mas no primeiro dia de aula ele falou que os colegas tinham que se apresentar, né? E falar de onde era, que igreja que pastoreava, congregava. Ele falou que era bispo da Universal. E aí até hoje, na nossa turma, ele é o bispo. Então, a piada foi boa, porque todo mundo riu, né? Mas até hoje ele paga por essa piada aí. Fazer o quê, né? Obrigado, querida. Valeu. Ajuda mesmo. Então, que bom, né? Agora o pastor Adrian falando também que a gente tem alguns conhecidos ali de Porto Alegre, como o pastor Emanuel, né? E outras pessoas ali. Realmente, o nosso mundo evangélico aqui no Rio Grande do Sul é muito pequeno, né? Gostaria de que fosse maior, né? A gente tem se reunido lá, tem orado juntos para Deus expandir, né, o seu reino aqui no Rio Grande do Sul, trazer mais missionários, plantadores de igreja, pastores que estejam comprometidos com o evangelho aqui no estado. E nós temos certeza que Deus está fazendo já alguma coisa, né? Não é à toa que Deus está reunindo as pessoas, está colocando elas juntas já para orar e começar um movimento do evangelho no nosso estado. E quem sabe o pastor Adrian é outro aí que se une a nós, né? Então, mais um amigo para a nossa confraria de pastores e plantadores de igreja reformados. Mas, irmãos, para não me delongar muito aqui, né, o pastor Adrian me deu 3h30 para falar, foi isso, pastor? Então, tá, acho que está todo mundo bem. Oi? 3 cultos, tá bom. Não, a gente continua, não tem problema, a gente volta. Mas brincadeiras à parte, né? A gente tem bastante coisa aqui para falar, porque eu sou desse ministério, da missão. Se o Ricardo puder colocar lá. Eu acho que ainda está com um pouquinho de microfonia aqui, irmão. Puder um pouquinho dar uma regulada, ele está dando uma reverberação. Se puder colocar ali para nós o slide. Vamos ver se vai. Isso aí. Faz exatamente 1 ano que eu estou atuando nesse ministério chamado Ajuda Barnabás. Ajuda Barnabás é uma missão que trabalha com a igreja sofredora ao redor do mundo. Toda igreja que é perseguida sofre pela perseguição, obviamente. Mas nem toda igreja que sofre é perseguida, né? A igreja pode sofrer, os irmãos em Cristo sofrem ao redor do mundo por vários motivos que não a perseguição. Então nós trabalhamos tanto com a igreja perseguida como com a igreja sofredora, seja por questões de desastre natural, seja por questões de guerra, como a igreja na Ucrânia, seja por questões de escassez de alimento, né, que tem ocorrido muito na Ásia e na África também. Nós estamos lá para ajudar esses irmãos que têm passado por dificuldades, seja elas quais forem. Então, esse é o Ministério da Ajuda Barnabás, está fazendo 30 anos este ano, e eu quero passar um vídeo aqui. Vamos ver se ele vai certinho. E agora? Aí, vou deixar ele tocar esse vídeo aqui, Ricardo, aí vocês podem já ver um pouquinho sobre o que é esse ministério, né, em 1 minuto. Depois eu explico melhor.
Perfeito, obrigado. Vamos ver se vai aqui para o próximo slide. Acho que aí. O Ajuda Barnabás, então, foi criado na Inglaterra em 1993, 30 anos, né, pelo Dr. Patrick Suchdale, sendo nosso diretor internacional até hoje. Nós temos sede, nossa sede internacional é na Inglaterra, em Pilsen, que é perto de Londres, além de escritórios localizados na África do Sul, Alemanha, Austrália, Brasil, Escócia, Estados Unidos, Índia, Inglaterra, Irlanda do Norte, Nova Zelândia e Rússia. E por que nós existimos? Né? Como está escrito aqui, nesse banner também, né? Enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós, como cristãos, devemos ajudar a todos que precisam de ajuda, mas temos que ter um olhar atento, né, para aqueles nossos irmãos na fé que estão sofrendo. E é aqui que vem a inspiração do Ajuda Barnabás. Como que ele atua? De cristãos, através de cristãos e para cristãos. O que nós fazemos? Nós conectamos a igreja que está sofrendo com a igreja que pode ajudar. Graças a Deus, nós aqui no Brasil ainda somos a igreja que pode ajudar. Né? Talvez ainda haja um dia que a gente nos torne a igreja que está sofrendo, mas não indo muito longe. Este ano, a Igreja Assembleia de Deus de Lajeado se tornou nossa parceira, Dr. e Pastor Daniel Fisch, ele é advogado também, né? Inclusive, ele é nosso colega do IBDR também, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Em maio, ele se tornou parceiro institucionalmente pela igreja dele, e com as enchentes ali que houveram no Vale do Taquari, nós fizemos uma campanha nacional para enviar recursos para aquelas famílias que perderam tudo na enchente. O que acontece, né? Muitas das famílias receberam, na verdade, alimento, roupas, né? Ajuda emergencial, mas depois que passou a enchente, ficaram com suas casas vazias, porque a enchente levou realmente tudo, né? Tiveram 2 famílias da igreja lá do Daniel, pastor Daniel, que eram vizinhos perto do rio, os 2 com casa de 2 andares. Essa é uma história interessante. E um desses irmãos, eles estavam construindo um 3º andar, e quando a água começou a subir, né, todos foram para o 2º andar, e a água começou também a tomar conta do 2º andar. Quando eles viram que o 2º andar não ia dar conta, essa família que só tinha 2 andares, quebrou a parede para poder passar para a casa do vizinho ao lado, do irmão ao lado. E aí todos eles subiram, ficaram 14 pessoas naquela peça ainda em construção até que as águas baixassem. E ali eles foram salvos. Né? E agora eu não preciso nem falar como é que ficou a casa deles, né? Então, o que nós fizemos? Nós angariamos recursos, né, do Brasil inteiro para poder comprar mobília nova para esses irmãos que perderam tudo, né? Então, depois que as águas passaram, a gente conseguiu ajudar com um pouco para que esses irmãos pudessem reconstruir suas vidas, né? Então, a gente fala que a igreja sofredora está longe, mas às vezes o sofrimento também vem para nós nas horas que a gente menos espera. E o que a gente faz é isso, né? É sempre de cristão, através de cristãos, para cristãos, né? Então, é a igreja que ajuda a igreja do outro lado, né? É o irmão em Cristo, a irmã em Cristo que ajuda o irmão e a irmã em Cristo que estão sofrendo lá do outro lado. As nossas despesas são de apenas 12%. Nós enviamos 88% da renda para abençoar nossos irmãos e irmãs que vivem em sofrimento, sob pressão ou perseguição por causa da sua fé. Geralmente, qualquer entidade humanitária gasta praticamente 50% do que arrecada com sua gestão, com sua administração. Pensa aí, qualquer uma que passar na sua cabeça, eu não vou falar nome aqui, cristã ou não cristã, ela vai quase que certamente gastar 50% do que arrecada para a sua administração e suas despesas. Nós gastamos apenas 12%. Né? E 88% vai efetivamente para quem está precisando. Porém, se você doar para um dos nossos projetos, nós temos o compromisso de passar 100% do que foi doado para aqueles irmãos que estão precisando. Então, tem um fundo geral, que daqui a pouco eu vou explicar por que ele existe, e tem um fundo para projeto específico. Se você doar para um projeto específico, 100% vai para esses irmãos em necessidade, sem dedução nenhuma. O que nós fazemos? Necessidades básicas, água, comida, roupa. Por que nós trabalhamos com água? Existem irmãos em contexto de maioria muçulmana, que pelo fato de serem cristãos, eles não conseguem nem ter acesso a um poço de água. Através das doações, nós fazemos parcerias com igrejas locais, que furam um poço no terreno da igreja, para que aqueles membros daquelas igrejas possam ter acesso à água. Esse é o tipo de dificuldade que os irmãos passam por conta de professar Jesus como Senhor.
Trabalhadores cristãos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas existem irmãos que são escravizados por conta de dívidas e não conseguem mais sair dessa situação. Nós pagamos as dívidas dessas famílias para que elas possam ser livres. Cuidados médicos, também vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Nós mandamos medicamento, equipamentos médicos, tudo que, até mesmo hospitais itinerantes, né, através de parceiros, nós fazemos para atender aqueles irmãos que precisam desse tipo de auxílio. Treinamento de liderança, vocês viram no vídeo ali, a Academia de Pastores. O que é a Academia de Pastores? É um treinamento para missionários e pastores nativos, para que eles não saiam desses locais difíceis. Nós não enviamos missionários, mas nós ajudamos os nativos a não saírem de onde eles estão. O que acontece? Se eles forem sair para receber um treinamento teológico, para o seminário, alguma coisa, em primeiro lugar, eles vão deixar aquela igreja desassistida. E segundo, eles podem acabar não voltando, por vários motivos, né? Recebem um convite para trabalhar em outro lugar, ou gostam de onde estão estudando. Então, nós fazemos um esforço para que eles recebam até mesmo um apoio financeiro e recebam treinamento por internet. E lugares que nem internet tem, nós mandamos aulas gravadas com material didático. Né? Então, essa é a missão que a gente faz diretamente. Literatura cristã, vítimas de violência, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, mas sabem, por exemplo, na Nigéria, né? Onde acontece o Boko Haram, que é um grupo extremista islâmico, eles entram nas vilas e arrebentam com tudo. Né? Então, nós ajudamos aquelas vítimas de violência, até com apoio psicológico mesmo, e outros tipos de assistência. Né? Prédios de igreja, comunidades pobres também que não têm como construir seus templos, ou até mesmo que têm seus templos destruídos por violência anticristã. Pequenos negócios, né? Nós não queremos que os irmãos sejam dependentes de nós eternamente. Então, nós ajudamos com um pequeno capital, ajudamos com um negócio novo, para que eles possam recomeçar suas vidas e não mais depender da ajuda do Barnabás. Assistência em catástrofes, né? Terremotos, enchentes, como foi aqui no Vale do Taquari, esse tipo de coisa que acontece e que está fora do controle, né? Dos irmãos, a gente vai lá e dá aquela ajuda o quanto antes. Cuidado do convertido, isso aqui é interessante porque o Patrick Suchdale, que é o nosso fundador, na verdade, ele era de família muçulmana, de origem paquistanesa, só que ele nasceu na Guiana Inglesa, onde os pais dele moravam, quando ele nasceu. Quando ele era adolescente, os pais dele se mudaram para Londres, e lá pregaram o evangelho para ele. Ele se converteu, ainda adolescente. Obviamente foi expulso de casa, né? Os muçulmanos não aceitam a conversão para outra religião. E ele ficou perambulando pelas ruas, né, sem rumo. E ele fala que, infelizmente, nem os irmãos que pregaram para ele o evangelho o ajudaram naquela situação. Então, depois que ele cresceu, né, amadureceu como pessoa, amadureceu na fé, ele começou um trabalho para ajudar as pessoas, ex-muçulmanos, recém-convertidos, na mesma situação que ele ficou. E nisso nasceu a Ajuda Barnabás. Né? Isso foi mais ou menos em 1989 que ele idealizou, numa conferência em Chipre. E aí, por isso o nome Barnabás. Barnabás em inglês significa Barnabé. Né? Não é Barrabás, gente. Outro dia nós estávamos visitando uma igreja, a irmã falou, eu achei que era um ministério que trabalhava com presos, né, no presídio. Não, é Barnabé em inglês. Né? Barnabé é aquele que aparece em Atos 4, já ali, vendendo o seu campo para ajudar os irmãos que passavam necessidade. Né? Então, por isso que esse nome Barnabé, porque foi idealizado lá em Chipre. Né? E também porque tem muito a ver com essa questão de ajudar os necessitados. Né? E patrocínio escolar, nós também damos patrocínio, bolsas de estudo para famílias pobres cristãs no Paquistão, Bangladesh e outros países. E nós mesmos temos escolas, né, que são financiadas pelos doadores do Barnabás. E ali a gente consegue quebrar o ciclo da pobreza. Infelizmente, se não há a quebra desse ciclo de pobreza, os irmãos continuam na mesma situação. Né? Então, essas crianças já crescem educadas, com maior chance de ter uma renda maior, quando forem adultas, e até mesmo cuidar de seus pais idosos. Né? Então, por isso que a gente tem também esse trabalho forte de patrocínio escolar. Nós temos aí de 300 a 400 projetos por ano. Então, é quase um novo projeto por dia, né? De 50 a 60 países atualmente, porque nós somos uma organização dirigida pelas necessidades. Então, uma vez que a necessidade daqueles irmãos naquele país acaba, nós passamos para outro lugar. Nós já auxiliamos cristãos em necessidade em mais de 100 países, né, durante esses 30 anos. Atualmente, estamos entre 50 e 60 países. Aqui você tem um QR Code para você fazer a assinatura da revista.
Essa aqui é a nossa revista, tá? Ela é gratuita, ela é bimestral. E por que nós damos a revista? Você vai receber na sua casa. Porque nós queremos que você esteja atualizado sobre o que está acontecendo ao redor do mundo com a igreja. Aqui você vai ter, até essa aqui é a revista em inglês, deixa eu pegar em português aqui. Essa aqui é a penúltima que nós tivemos, né? Você vai ter ali os projetos atuais também, e é uma maneira que você pode estar orando por nós. Porque a primeira parceria que você vai fazer conosco é o quê? É a parceria de oração. Eu não posso ajudar agora, não tem como, talvez já esteja comprometido com outra missão. Não tem problema, se você orar por nós, você já é nosso parceiro. A igreja pode ser uma parceria institucional, colocando em oração, em grupos de oração, né, os nossos pedidos. E você também pode ser um parceiro de oração conosco, né? Esse QR Code tem lá na mesinha lá atrás, do lado do banner, tem esse QR Code também. Então, se você não conseguir agora fazer, você vai lá depois e mira o celular e já faz a sua assinatura. E nós temos aí o Barnabás Plus, que é uma competição com Netflix. Nós temos aí conteúdos, né, de streaming, vídeos, filmes, produções nossas também. Eu iria mostrar um filme nosso de 7 minutos de uma irmã do Afeganistão, que foi trazida para o Brasil depois que o Talibã tomou o poder. É um vídeo, não é um vídeo longo, né, como eu falei, de 7 minutos, mas a gente não conseguiu configurar lá no computador. E fala na verdade o nome dela é Zura, né? A gente não coloca o nome dela real no streaming por questões de segurança dela e da família. Mas ela está em Belo Horizonte hoje, lá na igreja do Guilherme de Carvalho, né, na Igreja Esperança. E é uma história triste, mas alegre também, porque através de uma tragédia ela encontrou o Senhor Jesus. E quando o Talibã tomou o poder, né, ela acabou fugindo para o Paquistão, para uma igreja parceira nossa, que fica ali na fronteira. E junto com 26 famílias ela veio para o Brasil. Nós recebemos o último grupo agora em março. Alguns deles já saíram do Brasil, foram para os Estados Unidos, né, mas nós ajudamos eles a saírem de lá, porque o Paquistão, apesar de haver liberdade religiosa estatal, né, não há perseguição do Estado, mas há perseguição comunitária, porque lá é de maioria muçulmana. Então, eles ficaram um pouco tempo lá e vieram para o Brasil, né? Infelizmente, os irmãos que não conseguiram sair de lá, o Paquistão agora expulsou todos os afegãos, né? Semana retrasada, eu acho. E a gente não sabe, né, o que vai acontecer com esses irmãos que tiveram que voltar, porque a perseguição lá é muito acirrada, né? A ponto de chegar a entrar em ônibus públicos, coletivos, né? Transporte público nas casas para procurar aplicativo da Bíblia no celular. E se achasse aplicativo na Bíblia, a morte era provável o destino dessas pessoas. Então, esse é o contexto que eles vivem, né? E essa história que eu quero encorajar você depois, procura Barnabás Plus, você acha no celular, tá, o aplicativo, ou você procura no desktop também, no laptop, procura lá barnabasplus.tv. Você faz a assinatura gratuita também, é só colocar o e-mail e criar uma senha. Aí essa história da Zura, né, que é da Lata Vangai, é Where's My Face, o nome do documentário, onde está meu rosto. Você vai entender por quê. E ali a gente já tem a legenda em português, então você pode colocar a legenda em português, fica fácil de você encontrar e assistir, tá? Então assista essa história e ore por essa irmã que está recomeçando a vida dela com as 4 filhos aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Bom, essa aqui é a apresentação então do Ajuda Barnabás. Eu quero pedir que os irmãos então abram suas Bíblias em Mateus 25, 31 a 46. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu tenho um livreto aqui de 30 anos também, do Ajuda Barnabás, né, que nós traduzimos aqui a história da igreja. Eu vou deixar para o pastor de presente, tá? Esse aqui é dele já. E nós temos esse panfleto aqui também. Lá atrás, junto com o banner, tem panfleto suficiente para todo mundo, tá? Então você pode pegar o seu panfleto. Aqui você tem algumas informações sobre o nosso ministério, sobre a nossa missão. E também tem de novo lá o QR Code para fazer a assinatura da revista, ou também para fazer doação, tá? Esse panfleto está lá atrás, por favor, leve para a sua casa. Esse é de vocês. Vamos lá então, Mateus 25, 31, 46. Quem achou aí diz amém. Quem não achou diz misericórdia.
Aí eu vi misericórdia, eu, pastor, olha aí. Ou então, se está difícil, senta do lado de um crente aí, né, irmão? O crente vai achar rapidinho. Mateus 25, 31. Vamos ler a palavra de Deus, então. Cara, é tu que está passando ou eu que estou passando? É? Então tá, vamos ver se agora funciona. Aí, agora foi. Base bíblica da justiça. Essa vai ser a nossa meditação hoje. Mateus 25, 31, 46. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse: esta noite... Opa, peraí. Eu falei o amém, misericórdia para mim, viu? Passei uma página para o capítulo 26. 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz, ela é capaz de discernir nossos pensamentos, discernir nossas intenções. Tu realmente, Senhor, esteja aqui apontando o nosso pecado, Pai, trazendo arrependimento, nos fazendo mais parecidos com Jesus. Edifica a Tua igreja, Senhor. Se alguém ainda não te conhece aqui, Pai, que nessa noite possa encontrar salvação em Cristo. Glorifica o Teu nome. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5,10, Jesus mesmo, no Sermão do Monte diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando nós falamos em justiça, o que nós pensamos? E aqui eu quero que você faça um exercício aí na sua mente. Se você tem um papel aí na sua mão, pode anotar. O que é justiça para você? O que você entende por justiça? Qual a sua ideia de justiça? Quando você pensa em justiça, qual a concepção que lhe foi ensinada e que você entende que é a correta? Mas se quisermos entender justiça de acordo com a Bíblia, nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala primeiro que Deus é um Deus justo. Justiça, aliás, é um atributo de Deus. Existem os atributos incomunicáveis de Deus, soberania, ninguém pode ser soberano como Deus. A sua onipotência, sua onipresença, onisciência. Só Deus pode saber tudo, só Deus pode estar em todos os lugares. Mas existem também aqueles atributos comunicáveis, que Ele comunica para nós. Quais sejam o amor, a graça, a bondade e a justiça também. É um desses atributos que Deus comunica a nós. É por isso que nós temos o senso de justiça. Quando nós vemos alguma atrocidade, alguma notícia de algum crime hediondo na TV, qual é a sensação que nós temos? Nós pensamos: nossa, tomara que esse criminoso pague pelo que ele fez. Por quê? Porque nós temos esse senso de justiça
e por ser um atributo comunicável de Deus, né? Deus é justo e nós também tendemos a ser justos. Apesar de o pecado, claro, obviamente, acabar distorcendo um pouco da justiça em nós, mas a justiça é um valor absoluto, em Deus ele é absoluto, e nós também buscamos a justiça porque Deus é justo. Daniel 9,14 diz que Deus é justo em tudo que ele faz. Absolutamente tudo que ele faz. E Salmo diz que Deus é um justo juiz. Então, se nós quisermos entender, irmãos, o que é justiça, para a Bíblia nós temos que entender que Deus é justo e que Ele é um Deus que faz justiça. E justiça é muito mais do que apenas dar a cada um que é seu, aquela justiça retributiva, né? É muito mais do que punir de acordo com o erro ou dar de acordo com o mérito. A justiça é também restaurar a dignidade da pessoa, a dignidade do ser humano. Aqui nós temos uma família liberta de escravidão por dívidas em olaria no Paquistão. O que acontece lá no Paquistão? Se puderem trazer mais um pouco de água aqui, eu agradeço. Lá no Paquistão, esses irmãos, eles trabalham em olaria e quando eles têm alguma dívida, alguma emergência de saúde, alguma emergência familiar, eles vão pedir ajuda aos seus patrões, né? Os donos da olaria. Ocorre que essas dívidas, elas são pagas pelo desconto semanal do seu salário, que praticamente paga só os juros. Então, muitas vezes ficam pagando a vida inteira por essas dívidas, só que eles não podem sair desse emprego até pagar a dívida toda. O que nós fazemos lá no Paquistão, nós, com a ajuda dos irmãos, das doações que recebemos, nós pagamos as dívidas dessas famílias. Nós temos casos lá de irmãos que nós perguntamos, como é que você adquiriu essa dívida? Eu herdei do meu pai, porque se o pai morre sem pagar, o filho continua trabalhando. Graças a Deus, nós já libertamos mais de 1.700 famílias. Em muitas delas, como eu falei, nós damos um capital para começar um negócio, né? Seja uma barbearia atrás da casa, seja uma mercearia, ou damos uma moto para ele fazer teleentrega, para trabalhar de mototáxi, motoboy. Porque eles podem continuar trabalhando na olaria depois de serem libertos, né? Trabalham lá das 4 da manhã a 1 da tarde. Depois eles têm o dia inteiro livre para fazer outra atividade. Então, nós complementamos a renda. E o que tem acontecido? Além de quebrar esse ciclo vicioso de dívida, esses irmãos têm ajudado outros na mesma situação deles. Nós ajudamos a criar um ciclo virtuoso, né? Então, além dessas 1.700 famílias que nós libertamos diretamente, eles mesmos já têm se ajudado para libertar aqueles que passam por esse tipo de problema, né? O que é a justiça, então, no Antigo Testamento? Existem 3 palavrinhas que nos levam a pensar em justiça no Antigo Testamento. Como os irmãos sabem, né, são estudiosos aqui, que o Antigo Testamento foi escrito em sua maioria no hebraico. A primeira palavrinha aqui é mishpat, que significa dar às pessoas o que lhes é devido, ser julgamento, proteção ou cuidado. Nós temos uma segunda palavra que é tzedekah, que é retidão, ser justo, observar as normas da aliança, tanto as rituais como as de relações humanas. Então, aqui tem muito mais a ver com relacionamento com o próximo e até relacionamento com Deus também. E nós temos uma terceira palavra que é muito ligada também à questão de justiça, que é hesed, né, que é misericórdia ou bondade, graça e compaixão incondicionais de Deus. Geralmente essa palavra é traduzida realmente como misericórdia ou bondade, né? Mas a verdade é que é uma palavra daquelas que não existe uma tradução literal no português. É um amor pactual, é uma bondade de aliança. Um amor, talvez ágape seja uma palavra também que a gente conhece, né? Por amor, ágape seja algo mais próximo. Mas nós temos essas palavras aí, mishpah, tzedekah e hesed, né? E mishpah é isso, né? Absolver ou condenar alguém de acordo com o mérito do caso, e significa também dar a cada um que é seu. E o tzedekah é mais na questão da relação com o próximo e com Deus. Agora, vocês vão ver que mesmo que seja possível dar um conceito dessas palavras na nossa língua, elas são intercambiáveis e é realmente difícil traduzir toda a complexidade desses termos do hebraico para o português. Às vezes a gente pensa, né, que nós estamos no ano 2000, que nós somos tão avançados, né? Mas quando nós estudamos um pouquinho só dessas línguas antigas, né, as línguas originais da Bíblia, nós vemos como essas pessoas eram sofisticadas no seu entendimento.
estavam muito mais avançadas na sua capacidade até intelectual e de aplicação de um conceito que parece ser tão simples, né? Mas que vocês vão ver que é tão abrangente. Olha lá em Salmos 30. Espera aí um pouquinho, que tá um pouquinho diferente do meu. Tá certo. Salmo 89, 14. Olha só o que diz: justiça, tzedekah, e juízo, mishpat, são a base do teu trono. Benignidade, hesed, e verdade vão adiante de ti. Só um pouquinho, irmãos, que aqui deu um probleminha técnico aqui. Ele ama a justiça, tzedekah, e o direito, mishpat. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 146, 5, 9, olha só o que diz: o Senhor faz justiça, mishpat, aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Então nós pensamos, aqui a gente já começa a ser um pouquinho desafiados em relação ao conceito de justiça, né? O que tem a ver mishpat, justiça, com dar pão ao que tem fome? Alguns cristãos, né, acreditam que justiça é estritamente mishpat, a punição pelo erro. Mas aqui a gente já começa a ver que para Deus existe algo que é um pouquinho mais além na questão da justiça do que simplesmente punir alguém pelo seu erro ou dar de acordo com o seu mérito, né? Até Keller fala sobre isso, né? Que a caridade talvez também seja um termo muito mais próximo de justiça do que aquilo que a gente está acostumado. Aqui nós temos irmãos que passaram por terremotos na Turquia e na Síria em 6 de fevereiro desse ano ainda. A gente conseguiu alugar imóveis para esses irmãos na Turquia e na Síria um dia após o terremoto. Eu estava falando do Fundo Geral, né? Que nós usamos 12% para administração e despesas, mas veja como é importante ter esse Fundo Geral. Quando existe algum tipo de problema, algum tipo de desastre, de emergência, que a gente não tem o tempo de fazer campanha, onde é que a gente tira ajuda? Esse Fundo Geral. Então, um dia só depois do terremoto, nós já estávamos alugando imóveis para os irmãos que perderam suas casas no terremoto. E 3 dias depois, nós já estávamos levando alimento para esses irmãos, né? Nós vemos aí a primeira entrega de caixa do Food.Gives em Alepo, na Síria, e o descarregamento depois também, uma segunda entrega. Vocês devem ter visto aquela palavrinha ali, Food.Gives, né? O que significa isso? Também é um tipo de iniciativa que nós temos, que diz respeito não à doação financeira, mas diz respeito à doação de alimentos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem como fazer esse tipo de arrecadação, mas lá na Europa, se você quer doar para o Barnabás alimento não perecível, você manda um e-mail, telefona, diz: eu sou sou da Espanha, da Alemanha, quero enviar alimento para vocês. Nós temos um galpão lá em Pilsen, na Inglaterra. A gente manda essa caixa para o irmão que quer fazer a doação, ela vai dobrada, né? O irmão recebe ela, monta a caixa, coloca os alimentos e ela já vem com o selo em cima. Ele coloca no correio de volta e fica lá armazenado no nosso galpão. Quando tem alguma emergência, sim, nós podemos enviar, então, imediatamente para os irmãos que precisam. Veja lá, Deuteronômio 10:18 diz que ele faz justiça, mishpat, aos órfãos e às viúvas. Ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Olha só, aqui diz que Deus faz justiça, faz mishpat aos órfãos e às viúvas e dá alimento e roupa. Mais uma vez, né, a gente sendo desafiado a pensar a justiça de uma maneira diferente do que nós estamos acostumados. O que tem a ver dar alimento e roupa com justiça? Para a Bíblia, para Deus tem tudo a ver. E Deus é conhecido por fazer justiça. Você sabe, né, que você é conhecido por aquilo que você faz. O pastor Adrian é conhecido por ser pastor. Se você é marceneiro, você é conhecido por ser marceneiro. Se você é professora, você é conhecida por ser professora. Deus é conhecido por fazer justiça, porque Ele executa a justiça. Ele ajuda o órfão e a viúva. E olha lá em Miqueias, que diz: Ele te declarou, ó homem, o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, mishpat, e ames a misericórdia, hesed, e andes humildemente com teu Deus. Aqui nós temos refugiados do Iêmen,
que vivem na Jordânia após a conversão do Islã, né? São irmãos que tiveram que fugir, sair do Iêmen, né, de maneira muçulmana, e eles também estão aí recebendo, né, caixas do Food God Gives, né, recebendo alimento para poder alimentar a sua família. Eclesiastes 5:8 diz: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que eles são negados o direito, mishpat, e a justiça, tzedekah, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa a posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Às vezes a gente fica pensando da opressão, né, que existe por parte das autoridades, como se fosse algo novo, né? Como se só existisse no Brasil. A gente reclama tanto do Brasil, né? Isso só acontece no Brasil. Olha aí, irmão, Salomão, há 13 mil anos atrás, já estava falando sobre isso, né, de autoridades que negavam a justiça aos oprimidos. Isso não é novidade, né? Isso não é só no Brasil que acontece. Não importa o partido que você vota ou o partido que você é contra. Não é por causa do partido que você odeia que isso existe. Isso é uma questão de pecado da humanidade. E Salomão já estava denunciando isso há 13 mil anos atrás. Eis a história de Noé, um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Agora você quer saber a palavra que está ali para justo? Tzedek, que é, obviamente, né, derivado de tzedekah. Então, mais uma vez, nós vemos aí a justiça sendo relacionada à relação com o próximo. E Noé era um homem justo, né? E ele mostra que ele era um homem íntegro, né? Isso que a Bíblia fala dele, ser íntegro. A gente sabe que tem a ver com agir de acordo com o que nós somos em qualquer situação, né? Você é aquilo que você é na igreja, no seu trabalho, no seu quarto, na sua casa, com sua família. Onde você quer que você esteja, você é aquela pessoa. E Noé era justo e era íntegro, né? Ele nunca deixava de ser justo, estava sendo visto ou não pelos outros. Existe a história de uma mulher que tinha um único herdeiro. E era uma mulher muito rica, né? Era o seu sobrinho que era o seu herdeiro. E esse sobrinho tratava ela da melhor maneira possível. E, obviamente, ela gostava muito desse sobrinho, né? Sabendo que ia ser aquele que ia herdar toda a sua fortuna quando ela viesse a falecer. Um dia ela resolveu fazer um teste com esse sobrinho. Ela se vestiu de mendiga, né, de uma mulher muito pobre, se disfarçou e ficou ali sentada na porta do condomínio que ele morava, que o sobrinho morava. Ficou ali com uma pedinte, para ver como é que o sobrinho dela iria tratá-la. Aí aquele sobrinho chegou em casa um dia, viu ela parada ali, não reconheceu obviamente, e tratou muito mal aquela tia, aquela mulher. A verdade, irmãos, é que não adianta nós sermos apenas justos quando estamos sendo vistos, ou quando estamos na igreja, né, ou quando convém para nós, né? Deus quer a nossa justiça o tempo todo. Deus quer que nós sejamos íntegros. E na verdade, irmãos, Deus também é essa mulher ali parada, do lado da porta da casa do sobrinho. Porque Ele também está naquela pessoa que precisa da nossa ajuda, no momento de mais dificuldade. Você pode pensar muitas vezes, mas essas pessoas tiveram o que merecem. Se ela está aí é porque não quis trabalhar. Ela está naquela situação porque fez escolhas erradas. Mas nós não devemos fazer um julgamento em primeira mão naquela ajuda urgente. É claro que depois nós vamos, se Deus permitir, nós vamos nos envolver com essas pessoas, nós vamos continuar acompanhando, oferecer um emprego, né? Mas aquela primeira ajuda, irmão, aquela primeira ajuda, você não está ali para julgar, você está ali para ajudar. E Deus está ali também com aquela pessoa. Não foi o que nós lemos aqui, né? Toda vez que você der de beber para quem está com sede, toda vez que você der de comer para quem está com fome, você for visitar um enfermo, toda vez que você visitar um desses pequeninos, é para Cristo que você está fazendo. Isso é praticar justiça. Ezequiel 16, 48 a 49, diz que tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste e também tuas filhas? Aqui, só para dar o contexto, Ezequiel está fazendo uma acusação em tempos em que Judá está sendo invadido pela Babilônia.
E muitas vezes nós pensamos que Sodoma e Gomorra foram punidos por Deus por causa de sua imoralidade. Foi apenas isso. Com certeza também foi. Também foi isso. E Jerusalém estava passando por tempos iguais também de imoralidade. Mas olha só a acusação de Ezequiel. Olha o que ele fala. Eis a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e necessitado. Queridos, veja bem, Sodoma e Gomorra foram destruídos também porque não ajudaram aqueles que precisavam. Esse é o grau de seriedade que Deus leva à justiça e o amparo aos pobres. É algo muito sério para Deus. Deus é um Deus que faz justiça, que dá pão e roupa aos órfãos e às viúvas. E essa, na verdade, como diz Tiago, é a verdadeira religião, né? Ajudar a viúva e os órfãos em suas necessidades e ficar longe da iniquidade. Nós devemos sim ficar longe da iniquidade, porque nós seremos julgados por Deus. Mas também, quando nós deixamos de ajudar aqueles que precisam, Deus também se ira conosco. Tanto é que esse foi um dos motivos do exílio dos judeus na Babilônia. Olha que interessante essa foto aqui. Essa foto eu tirei lá na sinagoga de Recife. A sinagoga de Recife foi a primeira sinagoga, na verdade, das Américas, né? Não foi nem do Brasil. Vocês sabem que alguns judeus viveram ali, chegaram quando os holandeses, né, conseguiram conquistar aquela parte ali do Brasil, do Nordeste. E eu estive lá visitando, é um lugar muito legal de visitar, se você tiver a oportunidade, né? Não só pela história, também é muito bonito lá dentro. É pequenininha, não é muito grande. Mas tinha lá esse gasofilácio, né? Cadê o gasofilácio de vocês? Está aqui, ó, né? De vocês aqui é de papelão, mas não fiquem chateados, porque o deles também ali é um plástico bem barato. Mas olha ali o que está escrito, ó. Doações, né? Em português, donations. E qual é a palavrinha que está lá? ZDK. Justiça. Agora, eu acho que vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar, né, irmãos? Veja como a justiça para Deus é algo muito mais amplo e muito mais profundo. Aqui nós temos irmãos armênios que foram expulsos de sua região no Alto Carabaque. Alto Carabaque, deixa eu ver se eu consigo usar a luzinha aqui, eu nunca consigo. Consegui, agora está ali, tá vendo? Aqui é a Armênia, aqui está o Irã, aqui é a Turquia, né? E aqui está o Azerbaijão. O que acontece? O Azerbaijão é um país muçulmano, né? O Azerbaijão, há 2 ou 3 anos atrás, eles aumentaram sua na Armênia, e eles não conseguiram invadir essa região do Alto Carabaque. Alto Carabaque, então, virou esse enclave armênio, né? Aqui nesse enclave, chama enclave por quê? Porque ficou um território armênio dentro do Azerbaijão, que até setembro deste ano era um território de armênios. É um local que há quase 2.000 anos era um local cristão. Lá você vai ver igrejas antiguíssimas, né? Antiguíssimas de mais de 1.000 anos, monumentos antiguíssimos também. E esses irmãos aqui, infelizmente, eles tiveram que fugir do Alto Carabaque, porque o Azerbaijão, depois de um cerco de um ano, eles ficaram cercando o Alto Carabaque, não deixando passar alimento, não deixando passar nada. A Ajuda Barnabás, durante esse ano, conseguiu enviar por um corredor, conseguiu mandar mantimentos para os nossos irmãos, para as igrejas. Porém, os supermercados começaram a ficar vazios, não tinha mais alimentos nos mercados, não tinha mais nada. Em setembro deste ano, o exército do Azerbaijão finalmente entrou. E quem conseguiu fugir, conseguiu. Quem não conseguiu, obviamente, muita gente foi morta, né? Você não vai ver isso na Globo, você não vai ver isso em noticiário nenhum, porque aqui foram cristãos que foram perseguidos e mortos. E para eles não interessa, para a mídia não interessa mostrar. Os cristãos hoje são os mais perseguidos no mundo. Nós somos a religião mais nós somos a religião mais perseguida no planeta. São 300 milhões de cristãos perseguidos no mundo, né? Esses armênios que viviam no Alto Carabaque até setembro, né, era um desses grupos. E eles tiveram que sair de lá e agora o Azerbaijão todo tomou conta desse território, que há 2.000 anos quase era um território cristão, né? E aí nós temos a foto então de uma família que chegou com a ajuda
do Judá Barnabás para a Armênia, né? Agora eles se mudaram para a Armênia e lá estão recomeçando sua vida com a ajuda do nosso ministério. Justiça no Novo Testamento. A palavrinha que é usada no Novo Testamento é essa aí, de kassoné. E é aquilo que é aprovado aos olhos de Deus. Olha só o que diz lá Mateus 6, 1 a 4. Provavelmente você já leu essa passagem muitas vezes, né, Sermão do Monte. E Jesus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça. Essa palavra aí, kassoné, diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Talvez você tenha lido esse texto muitas vezes e pensado: gente, o que tem a ver justiça com dar esmola? Irmãos, eu espero que depois dessa nossa meditação sobre justiça no Antigo Testamento e da justiça bíblica agora faz sentido para você, amém? Porque tem a ver com ajudar o próximo também, isso é fazer justiça. E se você vê algumas traduções no português desse texto, você vai ver lá, guardai-vos de exercer as vossas boas obras, ou as obras de justiça. Porque realmente não tem como traduzir para o português com uma palavra só. Pode ser traduzido com boas obras, até inclusive se você ler em inglês, você vai ver como righteousness, que em português pode ser traduzido como retidão. Então, guardai-vos de exercer a vossa retidão, ou as vossas boas obras, ou a vossa justiça. Todas as traduções estão certas, mas nenhuma delas é possível, consegue traduzir com a profundidade da palavra original, ou mais ainda, com a profundidade da mente hebraica, né? Que vai muito mais além do que aquilo que a gente está acostumado. Se você continuar lendo esse trecho aqui de Mateus 6, você vai ver que Jesus continua falando sobre exercer justiça. Ele fala: quando você orar, vai para o seu quarto e ora em secreto, que teu Pai que te vem em secreto te recompensará. Ele está falando de fazer justiça. Por quê? Justiça é também relação com o próximo e relação com Deus. E quando você jejuar, né, não fique aí tocando trombeta também, com o rosto desfigurado, né, para todo mundo perceber que você está com fome, não. Né, faz a sua higiene, passa óleo na cabeça, né, que era o shampoo que eles tinham na época, era um óleo, né, para que ninguém perceba que você está jejuando. E é nesse contexto ainda que Jesus ensina a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Nesse contexto de fazer justiça. Diz a palavra de Deus também, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui é outro texto também que você pode ter lido muitas vezes e sem entender o que é justiça bíblica, você pode ter entendido errado ou então não ter entendido nada. Eu pensava assim: nossa, o que tem a ver, né, eu pedir perdão para o pecado e Deus me purificar da injustiça? Pô, se a injustiça é aquilo que os outros cometem contra mim, né? Mas não, quando você entende que a injustiça é o bem, é fazer o bem, então nós começamos a entender que toda vez que nós quebramos o relacionamento com o nosso irmão, toda vez que nós quebramos o relacionamento com Deus, nós estamos praticando injustiça. Mas a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E olha só o que diz também em Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esse aqui é aquele versículo que é o moto da reforma, né? Porque quando Lutero ficou indignado a ver Tetzel vendendo as indulgências lá em Wittenberg, e a Igreja Católica, ele querendo arrecadar dinheiro para construir ou para reformar, aumentar a Basílica de São Pedro, começa a vender indulgência por qualquer motivo, né? Indulgência para garantir o seu lugar no céu, indulgência para perdoar pecado, indulgência para tirar o seu amado do purgatório. Tanto é que Witzel ia em Wittenberg e ia cantando aquela musiquinha: no momento que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Vocês já ouviram falar disso? E Lutero, quando ouve isso, ele fica indignado. E ele escreve então as 95 teses contra a indulgência. E dessas 95 teses, né, também está refletindo isso que ele leu em Romanos 1,17, que o justo não vai viver, não vai viver por suas obras, não vai viver por indulgência, não é isso que vai lhe trazer salvação, mas o justo viverá por fé.
e que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Por que que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Quando nós entendemos que a justiça de Deus é punir também, mas é também fazer o bem e fazer o que é correto, nós entendemos por que que ela se revela no Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu por nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando Jesus é pregado ali na cruz, a justiça e a paz se beijam. Nós temos de um lado os nossos pecados sendo jogados sobre Jesus. E a justiça de Deus, toda a punição pelos nossos erros, é colocado ali em Cristo. A Deus agradou moê-lo, como diz o profeta Isaías. Então a justiça de Deus, que é a punição pelo pecado, é colocada sobre Jesus. Mas também existe outra justiça que é imputada a nós, que é o quê? Que é a vida reta de Cristo. Então, tudo que Jesus fez de correto, a sua vida perfeita é colocada sobre nós. E quando Deus olha para Jesus, Ele vê o nosso pecado. E quando Ele olha para nós, Ele vê a vida perfeita de Cristo. Ele vê a Jesus. Essa é a doutrina da justificação. É a doutrina que moveu a reforma protestante. E essa doutrina, ela se revela o quê? Na justiça de Deus. Esse é o Evangelho. E quando nós entendemos a justiça de Cristo, nós entendemos realmente a profundidade e quão grande é o amor de Deus. É muito mais daquela ideia rasa simplesmente de punir o erro, que também é importante, mas é também fazer o bem, e isso é imputado a nós através de Cristo. A justiça e a misericórdia possuem implicações escatológicas. Escatologia, né, irmão? Escatologia é o estudo das últimas coisas. Estudo das últimas coisas. Então, o fim dos tempos. O que nós lemos lá, né? Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Isso aqui é um sermão profético de Cristo. Ele está falando sobre quando ele voltar, a consumação dos séculos. E todos os anjos com ele, então, se sentará no seu trono de glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Aqui, falando em nações reunidas, é um bom debate teológico, né, pastor? Vai haver nações, a Nova Jerusalém, a Nova Terra? Eu creio que sim. Está aí, ó. E as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Nada a ver com política aqui, tá, pessoal? Nada a ver com política, por favor. Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a maneira que você ajuda um desses pequeninos, ou deixa de ajudar, tem implicação para a sua eternidade. No dia do julgamento, você vai ser separado por aquilo que você deixou de fazer a um desses pequeninos ou não. Nós não somos salvos pelas obras, certamente que não. Mas as nossas obras evidenciam a nossa justiça. Nós somos justos com uma declaração judicial. Deus nos declara justos em Cristo, mas Ele nos declara justos para fazer a justiça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie. Pois fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2, de 8 a 10. Não é para, ou melhor, não é pelas boas obras, mas é para as boas obras. E é isso que Jesus está falando. Né? E a maneira que você vive, irmão, a maneira que você ajuda aquele que precisa, o pequenino, né? E o pequenino aqui que Jesus fala não é criança, é qualquer um em necessidade, aquele pequeno, numa escala social, econômica, de vulnerabilidade. A maneira que você trata essa pessoa que precisa da sua ajuda tem implicação para a sua eternidade. E Jesus ainda, né, nos mostra, lá em Apocalipse 19, 1, 2, depois dessas coisas, João falando, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. Então veja, isso aqui, João falando, né, depois que a grande Babilônia cair.
Deus vai vir e vai julgar aqueles que perseguiram a igreja. Nós aqui estamos falando num contexto de perseguição. Deus também vai fazer justiça dessa maneira. Ele vai punir e ele vai trazer julgamento para aqueles que não amaram a igreja, aqueles que perseguiram a igreja. Ele vai vingar os seus servos. Justiça será feita. Aqui nós temos telhados novos para casas queimadas em atos de violência contra cristãos na Nigéria, onde a perseguição é intensa e extremada. O que acontece, né? Lá na Nigéria, vocês já ouviram falar do Boko Haram, que é um grupo extremista islâmico. O Boko Haram entra nas vilas cristãs de noite, geralmente, e eles invadem essas comunidades e queimam as casas, queimam as igrejas, matam pessoas, raptam outras. E no dia seguinte, quando os irmãos voltam, né, aqueles que conseguem fugir, voltam para suas comunidades, eles encontram nesse estado aí. Aqui nós temos alguns telhados que nós conseguimos comprar, né, por meio de doações que recebemos, para ajudar esses irmãos aí a reconstruir seus lares. Inclusive, falando de rapto, né, vocês devem ter ouvido alguns anos atrás de meninas cristãs nigerianas que foram raptadas e foram levadas e foram feitas esposas, né, de muçulmanos. Algumas delas conseguiram fugir recentemente com seus filhos. Nós temos 6 ou 7 dessas que estão num lugar sendo ajudadas pelo Ajuda Barnabás. Estão sendo sustentadas. E a nossa ideia é tirá-las de lá. Talvez elas venham para o Brasil. Então, se acontecer delas vierem para o Brasil, né, aí depende tudo também de uma questão diplomática, né, questão de visto, etc. Quem sabe, se elas vierem, quem sabe aqui, uma delas não venha para Passo Fundo, né? Elas vão precisar de um novo lar, vão precisar de uma igreja que as acolha. Todas elas já estão com seus filhos, né, fruto desses casamentos forçados, que não dá para chamar de casamento, mas são irmãs em Cristo que querem recomeçar a vida, e elas precisam sair da Nigéria, porque lá, apesar de haver comunidades cristãs, ainda lá a maioria é muçulmana, e a perseguição lá é muito grande. E os muçulmanos não aceitam perder essas meninas, né? Depois se tornam esposas. E elas continuam correndo risco lá, elas têm que sair de lá. Então, se elas não vierem para o Brasil, mas você lembra de orar por essas irmãs aí que estão precisando sair da Nigéria. Nós estamos tentando um meio de tirá-las de lá. Aqui nós temos foto de mulheres na Nigéria em luto por 21 cristãos mortos em um casamento em Kujundaji, estado de Kaduna, em 19 de julho de 2020. Estava havendo um casamento, né? E de novo entrou esse grupo islâmico extremista e simplesmente fizeram essa atrocidade, né? E depois dessa tragédia, a gente tem essa foto dessas mulheres aí chorando a morte dos seus esposos, né? Seus familiares. Então, como nós falamos, né? Deus um dia irá vingar essas pessoas, aqueles que não se arrependeram. Deus vai fazer justiça. Mas enquanto esse dia não chega, nós podemos fazer justiça para elas também, ajudando, né, nas suas necessidades. Nós lemos, né, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Agora, quando nós lemos isso, né, irmão, não é muito mais profundo pensar em buscar o reino de Deus e a justiça dele? E saber que Deus irá nos acrescentar quando nós buscamos o reino e buscamos fazer o bem para aqueles que precisam. Não é muito mais amplo, mais profundo, mais bonito até, esse versículo, quando nós entendemos o que Deus ensina sobre justiça na Bíblia. Qualquer coisa que nós precisamos, se nós buscamos em seu reino, em sua justiça, Ele vai nos acrescentar. Nós temos esse livro aí, né, que a gente sempre recomenda que se leia. Nesse livro do Timothy Keller, ele trata do ato de bondade do bom samaritano para com o homem deixado para morrer à beira da estrada como um exemplo de prática da justiça. Então, se você é um bom leitor e gostaria de se aprofundar no que eu falei hoje, eu recomendo, leia esse livro. Né? E o Ajuda Barnabás, na verdade, né, é como dono da pousada, que oferece estrutura para os bons samaritanos que
querem ajudar a igreja sofredora e restaurar a dignidade de cristãos perseguidos e sofredores. Então, você sabe, né, que o bom samaritano pegou aquela pessoa que foi assaltada, que foi deixada semi-morta, botou no seu burrinho e levou até a pousada e entregou 2 moedinhas para o dono da pousada, né? Ajuda Barnabás é essa pousada que recebe as moedinhas dos doadores e a gente ajuda com a estrutura para restabelecer a vida desses irmãos e dar a eles também dignidade. Por isso, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando eu pedir para você ou anotar no papel, ou guardar em sua mente, né, o que você entendia por justiça, lá no início, né, dessa palavra, eu espero que você tenha aí sido desafiado, né, e tenha mudado a sua concepção para melhor, né, que Deus agora continue falando com você, né, e ajude também você a praticar o que você aprendeu hoje. Essa palavra que foi dada não é bem um sermão, não é uma pregação, né, mas um estilo de palestra, né, pastor? Mas a gente usa essa palavra aqui para trazer informação para os irmãos de alguns projetos que nós temos, ao mesmo tempo que nós explicamos, né, por que nós fazemos o que fazemos. Porque a justiça de Deus é sim, né, é vingar os justos, mas é também ajudar aqueles que estão em necessidade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado pelo tempo, obrigado pela paciência, né, e espero que, se for da vontade de Deus, que eu possa voltar mais vezes aí, estou à disposição. Quem sabe o Adrian também, né, pastor Adrian, lá em Porto Alegre, ele se encontra, né, pastor? Obrigado. Tem nosso QR Code, né? Deixar aqui na tela, depois o irmão pode tirar quando for conveniente, tá bom? Obrigado, queridos. Deus abençoe.